Nós começamos este culto falando sobre a arca de Deus, a presença de Deus que foi tomada, foi roubada quando Samuel, agora filho de Ana, aquela que não podia ser mãe, cresce na casa de Eli, o sacerdote, com os seus filhos Ofni e Finéias, vive num ambiente onde a arca de Deus estava ali. O que era a arca? Era um móvel, era como um móvel, né? Uma caixa pequena, com uma tampa, e dentro daquela arca tinha-se o maná, a tábua da lei e a vara, que representava-se ali as propriedades do próprio Deus. A vara que representa o Espírito Santo, o maná que representa o pão vivo que desceu do céu, e a tábua da lei que representa a lei, que é o próprio Deus. Então estava ali Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelando um só Deus, onde a arca e a glória de Deus se manifesta. Esta arca na tampa do propiciatório, onde sacrifícios eram colocados para que houvesse perdão de Deus e expiação do pecado, para que o povo fosse perdoado através de sacrifício de animais. Tudo isso apontava para Cristo, que seria o maior sacrifício e último, que aniquilaria todo o pecado, que através de Jesus eu e você fôssemos perdoados. Então, esta arca, que era a sombra daquilo que haveria de vir, apontava-se para o próprio Deus que havia de se revelar. E esta arca era carregada com seus 2 varões, que atravessavam essas 4 argolas, a quais os sacerdotes, os levitas que se responsabilizavam, e aqueles que então, os sacerdotes de Deus, que colocavam sobre os seus ombros para transportar aquela arca. E Eli era um sacerdote, um sumo sacerdote. E na casa de Eli ficava a arca, cuidada, e junto com seus filhos. E eles cresceram naquele ambiente, onde aquela arca que a própria glória de Deus se manifestava, se tornou um móvel qualquer, se tornou um instrumento qualquer. Quantas vezes nós enxergamos Bíblias se tornando um livro qualquer dentro das nossas casas? Amados, se eu e você entendesse e compreendesse o poder desta palavra, nós não teríamos a Bíblia como um instrumento de decoração apenas, mas teríamos a Bíblia como a própria boca de Deus e a própria herança de Deus entregue a cada um de nós. A Bíblia diz no livro de Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é como espada aguda de 2 gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha o poder dessa palavra. É só essa palavra que pode entrar onde ninguém entra. É só essa palavra que pode curar onde ninguém cura. É só essa palavra que pode ressuscitar onde ninguém ressuscita. É só essa palavra que pode transformar a minha e a sua história de uma vez por todas, para que a gente possa viver o milagre de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que ela é toda inspirada por Deus, para redaguir, para corrigir, para admoestar, para exortar, para animar. A palavra de Deus é um instrumento poderoso. E quando nós entendemos o poder desta palavra, nós não podemos usar ela como um utensílio de decoração, como se tornou a arca da aliança na casa de Eli, a ponto de eles tratarem a arca como qualquer objeto e usar da presença de Deus como benefício próprio, mesmo em pecado, dizendo vamos para a guerra, como fizeram. Os filhos de Eli levaram para a guerra com os filisteus e perderam a batalha. Só voltaram os mensageiros dizendo morreram. Só que isso havia sido revelado por Deus quando Deus chama Samuel na casa de Eli. Samuel, o filho adotivo que cresce na casa de Eli, da mãe que não podia ser mãe, agora aquele menino se torna um profeta. Aquele menino não poderia jamais ser um sacerdote. Diga, aquele menino jamais poderia ser um sacerdote. Porque sacerdote, diga, porque sacerdote tem que nascer da linhagem sacerdotal. O que significa isso? Agora na Inglaterra, nós sabemos que assumiu, né, o reinado daqueles que da linhagem do rei. Tanto que um dos filhos já deserdou, saiu fora. Por quê? Porque se esse agora viesse deixar o reino, os filhos deles assumiriam. Essa é a sequência natural. Então o outro irmão não assumiria nunca. Por isso que ele deixou, abandonou e foi embora. Há uma hierarquia e uma coordenação de transferência de unção, assim eu posso dizer. Assim também sacerdotal. Quem seria sacerdote depois de Eli? O dos seus filhos mais velho. Qual seria? Ofni, Finéias, não sei qual que é, nem quero, não importa saber agora, que esse não é o foco. Mas um deles, o mais velho, assumiria a responsabilidade sacerdotal para cuidar da arca. Por quê? Só pode ser sacerdote aquele que é da linhagem sacerdotal. E profeta, pastor? O pai tem que ser profeta para o filho ser profeta? Não. Profeta, Deus escolhe a dedo e fala, eu vou levantar você aí como profeta meu, para a glória de Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa, o dedo de Deus está apontando para levantar profetas aqui hoje.
Domingo Deus já falou conosco que estava levantando profetas no louvor, no ministério infantil, crianças, adolescentes, não tem idade. Quando Deus levanta profetas, Ele levanta onde quer, aonde Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele escolhe. Mas para ser sacerdote precisa ser de linhagem sacerdotal. Quantos entenderam? Diga amém. Só que não pode, não tem como e é impossível. A Bíblia diz que sacerdote Eli tinha os seus 2 filhos. E lembra a história de Ana que não podia ser mãe, quando subia de ano em ano para poder adorar ao Senhor e pedir o seu filho, o seu milagre, porque Deus tinha fechado a sua madre. E que o próprio sacerdote teve como embriagada aquela mulher. Mas quando aquele profeta, aquele sacerdote abre a boca dizendo: eu entendi o que você quer, que Deus conceda conforme o seu coração. Então Deus libera, abre a madre dela, entrega o Samuel e depois outros filhos. Mas o seu melhor ela entrega para Deus, o seu Samuel. Imagine, era só um menino, mas pela confiança de entregar para Deus aquilo que é só um menino, se torna profeta. Aquele que é só menino se torna um juiz. Aquele que é só menino, agora Deus vai levantar sacerdote. Eu vou dizer uma coisa a você: eu não sei o que é que você tem, talvez não vale nada, talvez não tenha poder nem de nascer, mas se você consagrar a Deus, primeiro Deus vai trazer existência. Segundo, Deus não vai fazer só um menino, Ele vai fazer um juiz, um sacerdote e um profeta. Porque quando você entrega para Deus o que não é nada, Deus começa a fazer tudo para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus é especialista em pegar o nada e fazer tudo. Deus é especialista em pegar quem está atrás e colocar. Deus é especialista em pegar quem está embaixo e colocar. Eu vou dizer, não sei a sua condição, mas eu sei que o Deus especialista está aqui hoje, e Ele vai mudar a minha e a sua história, que entrou aqui para receber. Amados, escute, quando eu e você compreendemos isso, nós começamos a entender que vale a pena entregar para Deus, que vale a pena depositar em Deus, vale a pena confiar no Senhor, porque confiar é banco seguro, e confiar no banco seguro é saber que vai ter multiplicação. Porque quando alguém guarda um dinheiro num banco seguro genuíno, ele não só guarda e poupa o dinheiro, mas ele faz o dinheiro multiplicar. Mas quando esse banco é humano, ainda que seja bom a taxa dele de juros, de correção, eu digo para você, não se compara ao banco seguro chamado Jesus Cristo, porque em Jesus, se você planta, Ele não vai fazer conforme está a média mundial do rendimento, não, porque eu e você somos assim, abençoamos porque nos abençoa, fazemos porque fizeram para nós, mas o meu Deus, Ele diz que a bênção dEle é uma bênção sem medida. Deus não mede para te abençoar, Deus faz além daquilo que você pediu, pensou ou imaginou. Quando eu e você compreendemos que Deus está operando e que está agindo segundo aquilo que nós não imaginamos, como nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais subiu no nosso coração, porque são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, quer dizer, Deus preparou algo muito maior. Saiba de uma coisa, quando a glória de Deus volta, Deus está trazendo coisas maiores sobre as nossas vidas, Deus está mudando a nossa história. Então natural que na casa do sacerdote Eli, quem haveria de assumir o seu sacerdote, um dos seus filhos, mas Samuel, usado por Deus, quando ninguém mais ouviu Deus falar com ele para repreender eles, dizendo que agora que eles não seriam então perdoados, porque eles não eram pecadores, eles eram iníquos, eles eram profissionais do pecado. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, é diferente de quem joga bola de vez em quando, dizer, olha, ele é jogador. Não, ele brinca de bola, jogador é uma profissão. Assim pecador, você não é pecador, você pode pecar porque você errou, mas você é justo e lavado pelo sangue de Jesus. Olha para o seu irmão e diga, você não é pecador, porque você não é profissional do pecado. Você pode até ter pecado, mas você é marcado pelo sangue justo de Jesus Cristo. E o Senhor não te chama de pecador, o Senhor te chama de justo. O Senhor te chama de sacerdote, nação santa, povo adquirido, justos de Deus. Tem um povo justificado pelo sangue de Jesus. Levante a sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Não é porque você pecou que você é um pecado. Eu não estou apoiando você no pecado, só estou dizendo que o pecado não te faz ser um profissional de pecado. O profissional do pecado é quem vive em iniquidade, já sabe, consciente de estar pecando e vai pedir perdão depois. Só que chega um tempo que não há mais perdão. Assim aconteceu com Eli, o sacerdote, e com seus filhos. Mas tudo isso foi estratégia de Deus. Lembra e para você pensar, quando a glória de Deus volta para casa. Quando Ana sobe de tempo em tempo para clamar ao Senhor por um filho, diga, ela não podia ter filho. Mas quando Deus quer honrar, guarda isso. Quando Deus quer honrar, Ele faz algo que parece ser maluco diante de nós. O que Deus faz? Ana, tu vai entregar o teu filho na casa onde eu mandar. Aonde? Na mão desse sacerdote. Acho que ela falou, mas Senhor, não tem nenhum que presta.
Deus está dizendo o seguinte: se eu te colocar na casa de quem presta, ele não vai ser sacerdote. Porque na casa de quem presta nenhum vai morrer, mas da casa de quem nem presta todos vão morrer. E se morrer todos, quem vai virar sacerdote vai ser Samuel. Aquilo que parece ser loucura, em que nós não compreendemos, está parecendo estar errado hoje, não é que está errado ou Deus perdeu o controle, é porque Deus está preparando os Samuéis para virar sacerdotes naquilo que era impossível acontecer. Você lembra que eu comecei a história dizendo que só é sacerdote quem é da linhagem sacerdotal? Já que Samuel cresceu como filho adotivo de Eli e irmãos adotivos de Ofni e Finéias, morreram todos, sobrou quem? Samuel. Quando Deus, ele está dizendo para você, é impossível ter Samuel, sacerdote, sem ser da linhagem sacerdotal. Mas quando Deus quer criar algo que não existe, só Ele faz isso para nos abençoar. Mais ou menos, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo o seguinte: eu estou criando coisas só para te abençoar aqui hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou criando maneiras só para mudar a tua história. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Você está até achando que é dor, que é sofrimento, que é prova, que é tristeza, que é dificuldade. Mas eu estou dizendo, fique tranquilo, o que você não entende hoje, logo lá na frente você entenderá. Porque o que eu estou fazendo hoje você não compreende, mas lá na frente você vai me adorar, diz o Senhor. Então Samuel agora na casa de Eli, além de ser profeta, de ouvir Deus, se torna juiz, e agora ele assume o sacerdócio, porque não tem sacerdote. Deus cria respostas e milagre para ele, mas ainda assim a arca foi tomada pelos filisteus. Ainda assim a arca foi levada, a glória de Deus se foi, e agora Davi vai assumir o governo, o reinado, porque ele está vivenciando um tempo de busca, de consagração, e ele entende que para ele governar ele precisa trazer a arca de Deus. Porque quem é de Deus não governa sem a presença de Deus. Quem é de Deus não vive sem a presença de Deus. Quem é de Deus não aceita viver nada sem que Deus vá à frente. E então Davi vai buscar a arca. E aqui em 2 Samuel capítulo 6, a palavra de Deus diz o seguinte, no verso 1: e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá e Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre qual invoca o nome do Senhor Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Verso 3 de 2 Samuel capítulo 6 diz: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram à casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-se da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão da arca de Deus, e segurou, porque os bois deixaram a pender. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contritou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Preste atenção. Davi, nós falamos sobre isso, já demos uma pincelada esses dias, e não tem como não passar por aqui, porque Davi, ele está vivenciando algo que ele quer buscar a presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Ele sabe que a presença de Deus é boa. Nós sabemos que a presença de Deus é boa. Quantas pessoas estão assistindo, ouvindo, crendo, que estão aqui no culto hoje, entendendo que a presença de Deus é boa? Mas infelizmente algumas pessoas pensam que para atrair a presença de Deus não é porque é boa, elas simplesmente querem fazer da sua maneira. A presença de Deus, primeiro, ela não vem da nossa maneira. Ela vem da maneira do dono da presença. A presença de Deus é dele, e ele se revelará a nós. E às vezes algumas pessoas pensam que servir a Deus é fazer coisa por força, fazer coisas com coisas novas. Olha, faz isso para mim que eu já estou reparando. Olha, faz o seguinte, eu vou dar um exemplo. Nós falamos aqui da doação, de servir crianças, de abençoar crianças. Isso é muito comum você encontrar no meio de pessoas, empresários, milionários, pessoas cheias de dinheiro. Pensa, eu vou fazer a obra de Deus. Ajuda lá, o social. É bênção isso? É bênção. Só que escute, a presença de Deus não vem por compra. A presença de Deus não vem por doação. A presença de Deus não vem por troca ou por barganha. Essa é a obrigação daqueles que servem a Deus.
E quem ama o Senhor em condição de fazer, que faça, porque Deus vai o recompensar. Aliás, Deus já recompensou. Porque se você está fazendo, Deus já te abençoou para você fazer. O problema é que pessoas pensam e vivem nessa vida medíocre espiritual, pensando que trocam a presença de Deus quando entregam alguma coisa, dizendo, olha, eu entreguei, por isso eu estou isento de fazer isso. Eu não preciso, porque eu já fiz alguma coisa para Deus. Eu já mandei alimento para as pessoas, eu já fui lá fazer alguma coisa para alguém. Quer dizer, foi exatamente o que eles pensaram. Há pessoas oferecendo música para Deus, tocando para Deus, como instrumentos que estavam tocando musicais, pensando que isso agradara a Deus. Olha, eu estou aqui, cantei, eu aqui fiz isso, eu aqui mandei fazer, eu comprei isso, eu entreguei para Deus. Escute uma coisa, existem religiões que pensam que a salvação é por obras. Há uma religião no Brasil muito forte, que prega que a salvação é feita por obras. A pessoa pensa, olha, eu vou dar comida para os pobres, eu vou ajudar os mais necessitados, e por esse motivo eu estou garantindo a minha salvação no céu. Não, a Bíblia diz que a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, é dom imerecido, de graça em que Deus dá. Não é de graça a salvação porque teve um preço, mas Deus nos entrega por amor e misericórdia dele por nós. Não é porque que eu fui 10 vezes no culto, porque eu bati cartão no culto, não. Quando eu venho para o culto é que eu entendi que eu vou ser grato a Deus por aquilo que Ele já está fazendo na minha vida. Eu não estou trocando, barganhando com Ele coisas que Ele vai fazer porque eu estou fazendo. E isso é pregado constantemente em várias igrejas no dia de hoje, no Brasil, fora do Brasil, pessoas que fazem troca. Elas pensam porque elas fazem, Deus vai fazer um pouco mais para elas. Escute uma coisa, não. O fazer significa gratidão. O fazer significa benefício e honra a Deus. E isso Deus se agrada. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus não nos abençoou pelo simples fato que nós fizemos alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus morreu por aquele que ainda é pecador. Quer dizer, Deus deu a vida dele para aquele que ainda nem conhece a Ele como Senhor. Senão ele fazia, não, esse aí não conhece, então não dá amor para ele não. Não, Deus ama todos. Deus morreu, Deus amou o mundo. Diga o mundo. O mundo é aquele que está perdido. O mundo é aquele que não conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que o amor de Deus está disponível para o mundo, para aqueles que creem e aceitam o seu propósito. Agora perceba isso, Davi, ele começa a criar uma maneira de trair a presença de Deus, dando o seu melhor. Nós falamos sobre isso, pegando o carro de bois, fazendo esforços que ele achava interessante, tocando músicas para Deus. Nós pregamos aqui no domingo e fomos todos repreendidos, pregadores, pastor, ministros de louvor, amados estão na porta, limpando, varrendo, fazendo qualquer obra. Fomos repreendidos por Deus, que cultuar a Deus não é fazer. Não é porque eu estou aqui pregando que eu estou servindo a Deus, dando o meu melhor para Ele. Não é porque alguém está na mesa de som que está dando o melhor para Deus. Não é porque alguém está tocando que está dando o melhor para Deus. Não, eu preciso entender o que é que Deus espera do meu coração para agradá-lo. Para entender que não é por compra, mas é por preço que eu pago para a glória dEle. Diga, a glória de Deus não vem pela compra, mas ela vem pelo sacrifício. Davi agora ele entende. E ele começa a cantar músicas, tocar instrumentos, pensando que tocar é adoração. Quantas pessoas confundem isso? Tem gente que fala, hoje eu adorei a Deus. O que você fez? Nem sei se existe CD, mas vou colocar, toquei o CD lá em casa. Acho que nem existe mais CD, né? Mas quantos estão entendendo? Quantos lembram do CD? Pode ver que é velho, pode ver que é velho. E quem lembra dos disquete no computador? Esse aí já pode enterrar. Hoje é tudo no celular, via Bluetooth, você vai lá e passa. Já conecta, já põe a música, tudo pela internet, Wi-Fi, tudo sem fio. Você percebe que as pessoas estão saindo do fio para entrar no sem fio. Elas não entenderam que elas demoraram tanto tempo para a tecnologia virar sem fio, enquanto a presença de Deus já é sem fio há muito tempo. Quando você ligar o Wi-Fi aí, meu irmão, se prepara que a glória de Deus vai começar a manifestar na sua vida em nome de Jesus. Mas perceba isso. A pessoa pensa que a adoração é a música. E na cabeça de Davi, ele fez o seu melhor por esforço. Pega o carro mais novo. Por que o carro novo? Por que o boi novo? O novo é mais caro ou é mais barato?
Quando você comprar uma coisa nova, é mais caro ou mais barato? Ele pensou, eu vou pagar um alto preço para fazer o melhor para Deus. Só que Deus não te chamou para comprar, Deus te chamou para você doar, servir, pagar o preço de outra forma. Você vai entender o que Deus está falando aqui. E ele tocou os instrumentos, e cantava, e tocava os instrumentos todos que tinham. Talvez, acho que ele passou na loja de instrumentos musicais e comprou, vê essa guitarra que é nova, e vê para mim esse instrumento, põe cordas novas aqui, põe esse sax aqui, coisa linda, olha, esse sax, qual que é a marca? Esse aí? Não, esse é, não, isso aí é fraco, isso aí não é muito bom não. Que marca que é bom de sax? Não, esse aí, não, essa é a melhor marca do mundo, Davi, então essa que eu quero. Qual que é a melhor, não, o que é melhor, a bateria? A bateria é essa? Não, então coloca essa aqui, qual é mais caro? Qual que é o prato melhor para a bateria? É essa aqui, o pandeiro que vai bater aqui. Não, esse pandeiro não presta não, põe o melhor. E ele começou a comprar o melhor. Na cabeça dele, quando eu compro o melhor, eu estou dando o melhor para Deus. Só que na cabeça de Deus, Deus não é comprado. Deus é servido. E Davi começa a oferecer para ele músicas, instrumentos e o novo em que Deus não se revela. Num preço que Deus não se vende. Deus não é comprado por aquilo que eu e você acha. Deus é carregado pelo sacrifício, por a conta que nós pagamos o preço, não comprando, mas através da nossa busca com Deus. Perceba, Davi vai até lá. E quando o povo está voltando com carros, bois novos, e de repente o boi vai inclinando, tropicando, a arca vai cair, Pérez usar, vai colocar a mão, e ele cai fulminado, morto. Davi fica assustado. E a palavra de Deus diz que eles agora, e agora? E temeu Davi no verso 9 naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Mais uma vez, diga, como virá a mim a arca do Senhor? Olha para o seu irmão, diga, não é comprando. E nem tocando do jeito que você quiser. Queira saber o que Deus quer que você adore, da forma que Ele quer que você adore. Davi, ele estava entendendo que pelo jeito dele fazer o seu melhor, Deus recebia. Mas Deus não queria compra. Porque aquele que serve a Deus, ele não compra, ele não manda alguém carregar. Ele carrega a presença. Ele entende que o sacrifício da glória de Deus está nos meus ombros. Ninguém pode fazer por mim. Olha, eu já mandei ir lá fazer, hein? Olha, eu já pedi para estarem orando por você, hein? Olha, eu já mandei ir lá no culto por mim, hein? Ó, você ora por mim lá. Olha, faz por mim lá. Olha, doa lá, hein? Olha, faz isso aqui, hein? Perceba, a pessoa está comprando, fazendo, pedindo para que pessoas façam por ela. Só que a arca não carrega através de alguém que envia. A arca é carregada através de quem sustenta nos seus ombros. É o preço que você paga. Sabe de uma coisa? Hoje você saiu da sua casa para carregar a presença de Deus nos seus ombros, em nome de Jesus Cristo. Hoje você saiu da sua casa, não mandou ninguém vir aqui para pôr. Olha, vai lá por mim, lá como manequim, fica parado lá, porque você está fazendo a obra de Deus. Eu estou pagando enquanto eu estou fazendo outra coisa, tocando, ouvindo música, adorando aqui, ouvindo CD em casa. Não, eu vou dizer, adoração não é ouvir música. Adoração é agradar o coração de Deus com a sua atitude, com a sua fé, com o seu posicionamento, porque você está entendendo que a presença de Deus é carregada sobre a sua e a minha vida, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga, a presença de Deus não vai sair com carros de bois, nem com carros maravilhosos. Ela vai sair através dos seus ombros, do preço que você está pagando para vir adorar a Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque a presença de Deus vai sobre você, vai sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a sua estrutura. Você que vai levar a presença de Deus junto com você. Aleluia! No verso 9, Davi, o Senhor disse, como virá? Ele faz uma pergunta, ele não estava entendendo. Peraí, desse jeito não deu certo. Como virá a minha presença do Senhor? Eu estou fazendo do meu melhor, eu estou ajudando, eu estou fazendo. Aí Davi fica em crise, ele fica sem entender. No verso 10, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Amados, quando a Bíblia fala aqui, Obed-edom, o geteu, Obed-edom, a Bíblia fala-se de um homem quebrado, de um homem falido, de um homem destruído, de um homem arrebentado. Este Obed-edom, ele vinha da linhagem de Saul, a qual Deus já não era mais com ele. Este geteu fala-se daqueles que eram descendentes de homens, que vivenciavam como se os gigantes, perseguidores.
homem que não merecia nada, alguém que ninguém dava nada, era literalmente aquele que as pessoas diziam, esse é um coitado, põe na casa desse coitado, a gente vem buscar depois. Porque ele ficou com medo da consequência que estava causando devido ao seu esforço e o seu intelecto e a maneira de pensar, como que eu posso trazer a presença de Deus? Ele começou a pensar, porque na cabeça dele ele tinha oferecido o melhor. E a Bíblia diz no verso 11, olha isso, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, diga 3 meses. Quantas quartas-feiras nós vamos vir aqui? 3 meses ficou a casa na casa de Obed-edom. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Diga, a casa de Obed-edom foi abençoada. E não só ele, mas toda a sua. Olha a notícia que começa a correr no verso 12. E então avisaram Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amados, quando Davi ouviu, Davi dizia, eu preciso trazer essa arca, eu preciso buscar essa presença, eu não posso ficar longe dessa presença. Quando as pessoas começaram a ver Obed-edom, amados, tudo na casa de Obed-edom começou a prosperar. Não só ele, mas toda a sua família. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo para você, quando a presença de Deus vem, não é só sobre você que veio para o culto, toda a tua casa vai ser abençoada em nome de Jesus. Toda a sua geração vai ser bendita, porque o que Deus tem para mim e para você não é uma bênção individual. O que Deus tem para mim e para você é a bênção sobre a nossa família. O que Deus tem para mim e para você é a bênção completa sobre os nossos lares. Deus está dizendo, se prepara, porque quando a bênção e a arca de Deus está sobre nós, o poder do Espírito Santo de prosperidade, de saúde, de cura. As pessoas que olhavam para Obed-edom diziam, meu Deus, esse cara é quebrado, esse cara é falido, esse cara é doente, toda a família arrebentada. Mas quando olhavam para Obed-edom e a sua casa, todos começaram a ver transformação. Deus manda dizer para você e para mim aqui hoje, as pessoas vão enxergar literalmente, elas vão dizer, meu Deus, o que está acontecendo com você? O que é que houve no seu cabelo? Está brilhando mais. O que está acontecendo com as tuas unhas? O que está acontecendo com a tua pele? O Espírito de Deus está entrando, está dizendo, tudo vai ser abençoado com a presença de Deus sobre a tua história. Não é uma coisa só. Quando eu e você compreendemos isso, nós começamos a entender que essa presença de alguém que não merecia, diga, o geteu não merecia a presença, mas ele veio para aquele que não merecia a presença. Ele veio para consertar aquele que havia sido perdido. O Senhor veio para aqueles que chamam ser tratados como loucos, os quebrados, os falidos. E todos, quando olhavam para a casa de Obed-edom, diziam, meu Deus, que negócio é esse? Porque quando Deus ele transforma, ele não só transforma para você, ele transforma também para os outros. Se prepara, levanta a mão quem crê e receba em nome de Jesus. A sua vida vai ser um testemunho para todos que olharem para você e para a sua casa. A sua casa vai ser referência de testemunho, diz o Senhor dos Exércitos. A tua família vai ser lugar de glória e de poder de Deus. A tua descendência vai ser bendita. Sabe por quê? A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor está dizendo para você, se prepara. Onde a presença de Deus volta, a glória de Deus traz transformação, traz cura, traz libertação. A casa que era conhecida como casa de prostíbulo, Raabe, agora é transformada em casa de oração, diz o Senhor dos Exércitos. A arca de Deus, a presença de Deus, quando fica naquele lugar, Davi ficou impactado. Davi dizia, eu preciso buscar essa arca. E ele voltou lá. Só que olha como que ele volta. Ele não volta fazendo e tocando música como ele tocava. Ele não volta colocando o CDzinho e dizer, olha, eu louvei muito a Deus hoje, viu? Quer dizer, pastor, eu não posso ouvir louvor em casa? Pode, mas ouvir louvor não é adoração. Às vezes você ouve louvor, sai, entra no carro e xinga todo mundo. Você ouve louvor, não vem para a igreja. Quantas pessoas que você conhece rebolando para Satanás, descendo até o chão, sensualizando, fazendo o que não presta, destruindo pessoas, e diz, eu vou para a igreja toda semana.
Sabe o que ela está pensando? Que vir para a igreja é comprar a presença de Deus. A presença de Deus não vem por carros, por sacrifícios que você compra. A presença de Deus vem pelo preço nos seus ombros que você paga. Sabe o que é carregar a presença no ombro? É você dizer: eu vou renunciar às coisas que eu gosto, eu vou abrir mão das coisas que eu quero, porque a presença não se carrega através de carros ou de compras, mas a presença se carrega através da minha estrutura que busca, que renuncia, que paga o preço para a glória de Deus estar sobre mim. Você já viu algumas pessoas dizer: olha, pastor, liga para o pastor que se acontecer alguma coisa para orar, para estar falando, que eu fiquei até meio com medo, vai que manifesta. Por que você fica com medo? Porque a pessoa não tem vida com Deus. Só tem medo do diabo quem não conhece Deus. É que tem gente que ela transfere, como é que fala? A palavra tem uma palavra que ela simplesmente pega e vai para o culto, faz alguma coisa. Olha, eu fui lá, o culto foi tão lindo. Ela acha porque ela veio para a igreja, porque ela comprou instrumentos e tocou para Deus, Deus recebeu tudo. Davi ofereceu o seu melhor, mas não era o que Deus queria. Preste atenção, a presença de Deus não é carregada para a gente fazer o que a gente acha que a gente quer. A presença de Deus só é carregada para fazer o que Ele mandou a gente fazer. Você conhece alguém que é um artista, talvez que vai para uma igreja, mas que ele continua fazendo prática mundana? Alguém conhece? Levanta a mão se alguém conhece. Não precisa falar quem é não, fique em paz. Alguém conhece? Levanta a mão aí para ele ver. Você acha que ele carrega a presença de Deus? Perceba que a gente acha que carregar a presença de Deus é vir para a igreja no culto de quarta-feira hoje. Aí você vem para a igreja, Deus te ensina a se posicionar, a renunciar e a carregar nos seus ombros. O que é mais fácil, carregar a presença em carros de bois ou nos nossos ombros? Qual que é mais fácil? Carro de bois. É mais fácil você falar: irmão, ora por mim lá. Quanto é que precisa lá? Vamos fazer. Por que a pessoa está terceirizando, essa é a palavra, está terceirizando a sua fé. Ela está terceirizando a sua fé. Fica tranquilo, eu estou aqui no bastidor, faz lá, faz ali. Não importa quem você é, não importa que posição você tem, não importa se você seja o rei, a presença só é carregada através dos seus ombros. Davi pensou: eu sou o rei, eu vou trazer a presença, eu vou fazer o que eu acho e Deus vai ser comigo. Deus não foi. Comprou instrumentos, tocou, cantou para Deus. Ele tocou, fez tudo o que tinha que fazer na cabeça dele. Deus recebeu? Não. Quem que é o dono da presença? Então ele vai dizer como é que tem que ser feito. Aí então Davi, vindo a arca abençoar ali no verso 12, então avisaram Davi dizendo: olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem. Tudo, não é alguma coisa, diga tudo. Irmão, por favor, olha para o seu irmão e diga: você não está entendendo. Fala para ele: você não está entendendo. Deus não vai abençoar 90%. Diga: vai ser tudo na sua casa, tudo na sua família. Abre a mão assim, bate na mão dele, diga: receba tudo de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. É tudo. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é tudo. Então, olha isso: tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Como que ele trouxe? Com o quê? Preste atenção como a gente traz a presença da arca de Deus: com alegria, não é com tristeza. Tem gente que fala: eu fui para Deus. Ela não pode rir, ela não pode se alegrar, ela não pode fazer festa. Ela pensa que casa de Deus é lugar só de choro. A gente chora também na presença de Deus, mas a gente se alegra também na presença de Deus. Tem gente que chega na igreja: para que gritar? Com Deus é reverência. Sabe por quê? Porque pessoas estão terceirizando a sua fé e estão olhando para Deus como um ser inalcançável, ou como um Deus que está lá longe para ser acessado. Aí ela entra, ela chegando na igreja: você é um idiota, não sei o que, tal. Aí ela chega na porta da igreja:
Respeita. Não vejo a hora de acabar o culto. Já eu vou me prostituir, calma, daqui a pouquinho. Por enquanto é santidade. Acabou o culto, volta a ouvir música carnal, volta a fazer o que não presta. A boca é cheia de palavrão, de pornografia, de pecado. Bebe escondido, finge que é crente. O seu templo não é seu, não é do Espírito Santo. E quer dizer, eu não sei o que acontece. A arca e a presença não vêm comigo. É porque a presença não é terceirizada. A presença se carrega aqui, ó. Quando o verdadeiro culto a Deus acontece é quando as portas da igreja fecham e você vai para sua casa e aí Deus fala: agora eu estou recebendo o seu culto, agora eu estou olhando para ver quem você é, agora eu estou vendo se a minha arca está nos seus ombros ou você colocou no ombro de alguém. É que agora eu não posso, eu tenho que ter a Bíblia aberta. Que coisa linda, olha que acessório maravilhoso. Não, o Senhor diz: santo é aquele que se renuncia. A palavra santo é separado. Quem é separado para Deus não faz coisas malditas que entristecem o coração do Espírito Santo. Porque ele entendeu que não compra a presença não compra, a presença carrega, é nos ombros, é com preço, é com peso da glória de Deus sobre a sua vida. E quando alguém dizer: olha, manifestou, tu vai dizer: manifestou? Então vai ter que sair, porque Deus deu autoridade a quem crê no nome. Tem alguém que crê aí no nome de Jesus? Então é para você abrir a sua boca e profetizar, porque o poder de Deus está disponível para aquele que crê no poder da palavra. Davi começou a entender. Davi agora ele começa a se alegrar. Davi começa a ficar feliz. Cidade de Davi com alegria. Verso 13. E sucedeu quando que levavam a arca do Senhor. Preste atenção à diferença. Davi foi buscar de um jeito, com instrumento, fazendo o que ele achava, mandando os outros carregar. Agora Davi foi buscar de outra maneira. Davi agora, com todas as suas forças diante do Senhor, estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim subindo levaram Davi todo Israel e a arca de Deus com júbilo e com som de trombetas. Preste atenção, ele se veste com éfode de linho. Sabe o que ele entende? Davi agora ele vai vestido como sacerdote. Carrega a arca quem é sacerdote. Ele vai agora não como um Davi rei qualquer, mas ele vai como um sacerdote. Deus está dizendo quais são as suas vestes sacerdotais. Deus te chamou como sacerdote. Deus te chamou como rei, sacerdote e profeta dele. Talvez eu e você não se sinta assim, mas o sacerdote é aquele que leva a presença de Deus até o povo e traz do Deus para o povo. Deus está dizendo: será que você é um sacerdote onde você pisa, ou você leva a morte para as pessoas? Quem é você? Quem sou eu? Porque tem gente que só é crente na igreja, sai daqui e não é sacerdote. Ele é sacerdote de Satanás, só leva a morte, só fala o que não presta, só faz o que não deve. Deus está dizendo: a arca de Deus é carregada por aqueles que são sacerdotes genuínos do Senhor. Ele entende isso, e a Bíblia diz que ele começa a perceber isso. Olha isso, e sucedeu que quando me levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Sacrificava ele bois e carneiros cevados. Cada 6 passos, no 7º ele fazia o quê? Sacrifício. A arca de Deus não carrega por compra, a carrega através do sacrifício. Tem gente que quer ter a presença, mas não quer sacrificar. Tem gente que quer Deus, mas também quer o mundo. Tem gente que quer a bênção, mas também quer viver a curtição. Diga: Deus não negocia. Ou é a presença, ou não é nada. Quem está entendendo o que Deus está falando? Davi, ele chegou diferente. Ele voltou diferente, ele voltou sacrificando. Ele voltou cada 6 passos. Mas você tem noção do que cada... Não era quilômetros. Cada 6 passos, no 7º ele parava e sacrificava. Quanto sacrifício ele fez para trazer a presença? Deus está dizendo: quando o sacrifício é para Deus, a presença de Deus transborda em nossas vidas. E Davi saltava, olha isso, e Davi, verso 14, e Davi saltava com todas as suas... Meu Deus, às vezes o pastor pula aqui, mas parece um canguru. E saltava com todas as suas forças diante de quem? Diante do Senhor. E olha isso, e estava cingido com éfode de linho.
Assim subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Olha para o seu irmão e diga: você quer carregar a presença? Coloca júbilo de Deus na sua boca, alegria do Senhor na sua força, e começa a se alegrar, para quando você entender, quanto mais alegre você tiver, mais a presença de Deus se manifesta sobre a sua vida. Engraçado, queridos, que ele pulava, ele saltava, ele jubilava, ele fazia festa. A presença de Deus habita no meio da festa. A presença de Deus habita no meio da festa. Olha isso. E todo Israel com a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Agora sim era uma adoração, não era uma tocação. Eu fiz, eu comprei, eu toquei, eu preguei. Deus não está procurando músicos. Deus está procurando adoradores. Tem adorador aí? O pastor está falando pessoal do louvor. Não, meu irmão, louvor é o ministério. Adorador é uma classe de pessoas que Deus encontra em onde tem alguém adorando aí, está dando glória e adorando a Ele. Ele pode encontrar um verdadeiro adorador aqui nesse culto aqui hoje? Ó o verdadeiro adorador. Ninguém quer fazer, Senhor, mas é para a tua glória que eu faço. Ó o falso adorador. Ninguém faz, eu vou deixar aí mesmo, isso aí é problema deles. Fazedor de coisas, só faz porque alguém fez, ou porque está vendo, ou porque está mostrando. Adorador, ele dá o seu melhor para Deus, porque ele entende que a presença carrega no preço que ele paga. Verso 16, e sucedeu que entrando a arca do Senhor, olha isso, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Que cara idiota, para que isso? Para que gritar? Para que falar alto? Deus é reverência. Ai, meu Deus, Ele está aqui, Senhor. Tem gente que, quando, vai estar com Deus e muda até a voz, E quando vai pregar então? A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Porque Deus, Ele está aqui, Ele vai falar com você. Eu entro na tua presença. Você estava até agora onde? Fora da presença. Se você entrou, você estava em algum outro lugar, qualquer. Meu irmão, você não entra, você habita no meio da presença de Deus. Você vive com o meio da presença de Deus. Você adora a Deus quando você está vindo na sua casa, dentro do banheiro, quando você está fazendo as suas necessidades, quando você está tomando banho. Deus está lá olhando para você, recebendo a sua adoração. O que é que você está fazendo? Ou você é um fazedor, ou você é um adorador. Davi entendeu isso. Saltando diante do Senhor, ela ficou indignada, ela ficou perplexa. Mical ficou injuriada, dizendo: que cara é esse, que palhaçada é essa? Olha isso, porque ele ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no coração. Por que é que ele estava fazendo festa, dançando, cantando, adorando? O que ele estava traindo para dentro da sua cidade? O que? A presença de Deus. Quando a presença de Deus vai voltando, a festa de Deus vai voltando para a nossa casa. Quando a presença de Deus vai voltando, a tristeza vai indo batendo em retirada em nome de Jesus. Quando a presença de Deus vai voltando, a glória de Deus vai se manifestando. E eu vou dizer uma coisa, e se prepara, quando a presença de Deus vem, começa a gente para a janela olhar e dizer: meu Deus, o que está acontecendo com ele ali? O que está acontecendo? O que ele comprou? O que ele fez? O que está acontecendo? Que festa é essa? As pessoas se incomodam com a sua alegria, mas a alegria do Senhor é a sua força. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta. Para de olhar para quem não crê no teu Deus. O que você está fazendo é para a glória dEle. O que você está fazendo é para louvor dEle. Deus te trouxe aqui para adorar Ele. Para de se preocupar com teu irmão. Abre a tua boca e faça festa para Ele. Aí vai fazendo o culto um desafio. Irmãos, quem quer viver a promessa de Deus na sua vida, levanta e fica no seu lugar de pé. Aí o cara está aqui.
Alguém levantou para me levantar? Oh, meu irmão, enquanto você se preocupa que você está ficando na janela que nem Mical. Sai da janela e entra na porta. Sai da janela e entra, passa pela porta. Para de ficar vendo o que os outros estão fazendo. Eles não podem mudar a sua vida. Se Deus colocar no seu coração, dança, samba, pula, planta bananeira, dá glória a Ele, exalta Ele, porque a recompensa vem dEle. A presença é dEle. A presença é dEle. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no lugar na tenda que Davi havia lhe armado, que armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Ele continua sacrificando. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne, olha que prato de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Perceba, Davi não estava só fazendo. Agora Davi estava se alegrando e abençoando como parte de quem adora a Deus, entendendo que não é essa atitude de dar que trouxe a presença. Ele agora só está retribuindo aquilo que Deus já fez por ele. Porque quem tem a presença, ele também serve, ele também dá, ele também faz. Mas ele entende que não é o fazer que traz a presença, mas o que o fazer é a gratidão por aquilo que Deus já fez por ele. Ele inverteu as coisas. Tem gente que achou que a presença vem porque faz. E Davi não, a presença veio e agora eu vou fazer. Quem tem a presença sempre faz mais para a glória de Deus. Ele não deu para um, ele deu para todos. Ele abençoou todos. Ele ofereceu para todos. Olha isso, ele entregou para todos. Ele serviu todos os homens com bolo, com pão, com pedaço de carne. Ele serviu todos. Verso 20 diz: e voltando Davi para abençoar a sua casa, olha isso, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Amado, ela começa a zombar da cara de Davi, dizendo: que ridículo que você está fazendo. Olha quem você é o rei de Israel, fazendo esse papelão, dançando, pulando, cantando, parece um ridículo. Se você pegar outras traduções, na linguagem de hoje, você vai ver que é exatamente isso que ela está dizendo. Ela está acabando com Davi, ela dizendo: o que você está fazendo é ridículo. Olha quem você é um rei, para fazer essa palhaçada, dançando, sapateando, pulando, fazendo festa. Escute, tenha respeito, Davi. Amados, há pessoas que acham que a presença de Deus, que a glória de Deus é para a gente viver num falso evangelho, num falso tipo de cristão que oferece para Deus: olha, não faça não precisa se mover, só faça assim. Ela é política diante de Deus, no culto a Deus. Ela finge uma coisa, em vez de ela dizer: não interessa, porque Deus é Deus e eu não sou nada diante dele. Imagina Davi dizendo: ó, Senhor, você me perdoa, eu não vou dançar aqui não, porque eu sou rei, me respeita, tá? Só me respeita que eu sou advogado, eu sou juiz. Aí Deus podia dizer assim para ele: você é quem? Rei. Deixa eu me apresentar para você. Prazer, Rei dos Reis. Você está achando que você é o que aqui na minha presença? Tem muita gente que quer usar o seu título como autoridade diante de Deus. Eu tenho vergonha de dar glória a Deus na igreja, porque já pensou que vão pensar de mim? O rei Davi, se você é rei Davi, rei, o maior rei, diga o maior rei de Israel, dançava, pulava, festejava, adorava. Quem é você na fila do pão para não dar um glória? O maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, pulava, saltava, bailava e dançava na presença de Deus. E eu e você vem para o culto e diz: nossa, como grita.
Próxima vez eu vim com um tampão de água, de mergulho. Cuidado com as Micais por aí, que querem frustrar a sua adoração. Alguém pode dar um glória que nem Davi aí, irmãos? Verso, parei no 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu e encontrasse Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas, dos seus servos, como sem vergonha descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: olha isso, perante o Senhor que me escolheu a mim antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos olhos das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi está dizendo: quem você pensa que é? O que eu estou fazendo é para aquele que me escolheu e me chamou para a glória dele. A presença de Deus não é algo que nos envergonha. A presença de Deus é algo que nos dá honra e que nos faz nos posicionar diante de pessoas que querem nos envergonhar. Sabe o que é, pastor? Eu tenho amigos que não vai entender. Não? É porque eles não têm a presença. Porque a Bíblia diz que os espirituais discernem todos, mas por ninguém ele é discernido. Eu e você estamos preocupados com quem não pode nos abençoar. Estamos envergonhando aquele que pode mudar a nossa história. Estamos fechando o coração para, em vez de adorar a Deus, estamos preocupados com a média que vamos fazer. Peraí, e se eu estiver numa agência bancária e tiver que falar de Deus? Mas o que é agência bancária? E se eu estiver perto de médicos? E se eu estiver perto de juiz? Quem é juiz? Quem é médico? Diante de Deus. Preste atenção, juiz, ele é o juiz do juiz. Médico, ele é o médico dos médicos. Rei, ele é rei dos reis. O que você quer? Senhor? Ah, ele é Senhor. Ah, então eu vou te apresentar o Senhor dos senhores. Você não está entendendo, queridos? A presença de Deus não é vendida. A presença de Deus não é comprada. A presença de Deus é conquistada através do nosso posicionamento diante dEle. Quando Davi entende isso, ele traz a presença de volta para Israel. Deus está dizendo: a sua atitude, preste atenção, guarda isso. A sua atitude é que vai trazer a presença de volta para a sua casa. Aí eu comprei, aí eu fui 3 cultos na quarta, aí eu fiz a campanha, não adiantou. Se você continua vivendo uma vida de mediocridade, não resolve nada. Não é vir 3 vezes, é vir 3 vezes e dizer: Deus, eu estou mudando para a tua glória, e eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, porque o Senhor é o dono da presença. A presença é sua, a glória é sua, o milagre é teu, a honra é sua, e eu quero viver a tua presença todos os dias da minha vida. Aí o Senhor diz: então se prepara, como eu abençoei Obed-Edom, eu vou mudar a tua história em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje, para que eu e você entenda, que não é por compra, que não é por fingimento, e não por dizer: ah, eu sou gospel, ah, eu sou crente, eu sou cristão. Não, é por atitudes e por preço que carregamos nos nossos ombros. O que é que você tem e eu estamos carregados nos nossos ombros? O que é que eu e você estamos fazendo para que atraiamos a presença de Deus de volta para as nossas casas? E se prepara, porque se você e eu não estávamos fazendo até hoje, a partir de hoje, a presença de Deus vai se manifestar sobre nós. Porque nós vamos pagar um preço e vamos renunciar por amor a Deus, para vivenciar a sua glória. Quantas vezes cansados viemos para o culto e pensamos: se eu estou cansado, eu estou cansado, trabalhei hoje o dia todo. Só vou dizer para você: você só trabalhou porque Deus te deu vida para você trabalhar. Você só trabalhou porque Deus abriu a porta de emprego para você. Se eu e você não podemos entregar para Ele algumas horas de adoração no dia de uma semana e dizer: Deus, daqui para a tua glória, é porque não queremos pagar o preço nos nossos ombros para que a glória de Deus esteja sobre nós, e queremos terceirizar a responsabilidade. Deus não quer mais terceirizadores de fé. Deus, Ele quer sacerdócios reais e nação santa diante dEle.
Se você e eu entendemos isso, nós vamos sair daqui hoje entendendo que neste segundo dia, onde a presença de Deus vai voltar sobre nós, é a gente entender que a responsabilidade da glória de Deus na minha casa não é do ministério de louvor, que a responsabilidade da glória de Deus na minha casa não é do pastor pregador. A responsabilidade da glória de Deus na minha casa é o quanto eu pago do preço para atrair a presença dele para minha casa. A responsabilidade é minha. Se você pode colocar a mão no seu coração e pode repetir a oração que eu vou fazer, assuma diante dele e diga: Deus, me perdoa, porque a tua presença é carregada não por aquele que terceiriza, mas por aquele que assume a responsabilidade. Diga: eu vou trazer a tua presença de volta para minha casa. Diga: eu sou o responsável da minha casa, da minha família. Diga: hoje a unção sacerdotal está voltando sobre a minha vida, para que eu atraia a tua presença aonde eu for. Não só eu, mas toda a minha casa, toda a minha família, como o Senhor fez. Diga com ousadia: como o Senhor fez na casa de Obed-Edom, o Senhor vai fazer na minha casa. Tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado, porque a minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor, aonde a tua presença habita. Diga: Deus, me perdoa, porque eu terceirizei, e hoje eu assumo a minha responsabilidade como sacerdote, e a tua presença vai ser carregada, não em carros de bois, mas nos meus ombros, na minha renúncia, na minha oração, na minha gratidão, na minha dança para o Senhor, no meu louvor para o Senhor, em nome de Jesus. Se você crer, faça festa e aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus Cristo. Hoje, as igrejas pregam líderes que fazem tudo para você, que a mensagem dele é tão abençoada que você não precisa fazer nada, você só vai para receber a bênção. Este evangelho não existe. Esse evangelho é o evangelho de terceirização de liderança e de responsabilidade. É por isso que as pessoas estão vazias da presença de Deus. É por isso que elas vão para o culto e voltam quebradas, destruídas e vivem em pecado, porque elas não trazem a responsabilidade para elas. Na casa dela, ela faz o que não presta, ela continua ouvindo o que não serve, ela continua fazendo o que não deve, mas vem para a igreja, vem para a igreja, vem para o culto, ouvir o pregador, ouvir o que faz por você, o que jejua por você, o que ora por você. Você já viu algum médico dizer: eu vou jejuar para fazer o exame por você? Já viu? Mas na igreja você ouve isso. O pastor que jejua por você, o pastor que ora por você, aliás, ele vai no céu por você também, fica tranquilo, ele vai fazer tudo por você. Esse evangelho de terceirização não funciona na Bíblia. O evangelho meu é aquele que carrega a arca no ombro, na presença, no preço que você e eu pagamos. Quantos querem pagar esse preço? Levante sua mão em nome de Jesus. Diga: eis-me aqui, Senhor, para viver este evangelho que hoje eu recebo na minha vida. Me ajuda a renunciar e a pagar o preço, porque quem olhar para mim vai ver a arca sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção. A arca é carregada onde? A arca é carregada onde? Hoje, quando alguém olha para você, vê a presença? Não vê porque está no carro do boi. É por isso que a presença não vem. Quando alguém olhar para você, vai dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vendo a presença em você. Tu vai dizer: é porque eu assumi o sacerdócio, a presença está sobre a minha vida. Preste atenção. Sobre os ombros é sobre a minha? Está em cima de? Preste atenção, a presença nunca fica embaixo, a presença fica sempre em cima. A presença está sobre você, está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. A presença, o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais, é sobre você. A proteção de Deus está sobre você. Você, quando alguém olhar, vai dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vendo a presença de Deus na sua vida. Ela está sobre nós.